Número 1 Red Bull RB7, 2011, motor, RS27 2011, 2,4 litro V8, potência, 750 HP, peso, 640 kg, projetistas, Adrian Newey, Rob Marshall e Peter Promodou. Nossa jornada começou em 2011. A Red Bull já havia conquistado um polêmico campeonato em 2010 e se destacou na temporada seguinte, com seu carro muito melhor que os outros carros. Não é um design inovador em si, mas uma evolução de um conceito que foi provado eficaz em anos anteriores pelo engenheiro Adrian Newey. Entre eles, o soprador usa a porta de escape aerodinamicamente, é por isso que Sebastian Vettel dominou aquela temporada, se tornando o campeão mundial na 15ª de 19 etapas, e atrás do vice-campeão Jenson Button, na época na McLaren, por 122 pontos. No time, a Red Bull venceu o 16º Grand Prix, marcando 153 pontos a mais que a McLaren, a evolução do mesmo conceito, embora não haja difusor, o que é proibido, mas usado no RB9. Este é o modelo mais dominante da temporada de 2013, Red Bull e Vettel com ele para conquistar 4 campeonatos. Número 2 Brawl BGP 001, 2009, motor, Mercedes-Benz F108W, 2,4 litro V8, potência, 750 HP, peso, 605 kg, projetistas, Ross Brawl, George Zander, Craig Wilson, Loic Bigois, criada a partir das cinzas da Honda. A Brawl GP chocou o mundo com um carro extremamente competitivo em 2009. Para começar, o bólido se encaixou como uma luva no novo motor da Mercedes, ainda que a troca tenha mudado o centro de gravidade do conjunto e atrapalhado o balanço. Porém, o trunfo não era esse. A temporada de 2009 trouxe junto uma grande mudança no regulamento técnico. As inúmeras aletas e perindocalhos aerodinâmicos ficaram no passado, substituídos por um visual mais limpo nos carros. Foram mudadas também as asas traseiras e dianteiras. Para lidar com essa nova realidade, Ross Brawl e seu time de engenheiros criaram o chamado difusor duplo, na traseira do carro, a partir das brechas do regulamento. Houve muita polêmica sobre a peça, mas a FIA acabou concordando que ela era legal ainda que fosse proibida para 2010. Com essa vantagem nas mãos, a Brawl foi avassaladora nas primeiras etapas de 2009. Com um pouco dinheiro em caixa e os já citados problemas do BPG 001, os outros times, principalmente a Red Bull, puderam tirar a diferença técnica no segundo semestre. Ainda assim, não foi o suficiente para evitar que o time vencesse os mundiais de pilotos e de construtores. Esse foi o canto do cisne. Com apenas um ano de existência, a Brawl GP foi comprada pela Mercedes, virando a atual equipe alemã. Número 3 Mercedes F1W05 Hybrid, 2014, motor, Mercedes-Benz P106A Hybrid, 1,6 litro V6 turbo híbrido, potência, 850 HP, peso, 691 kg, projetistas, Paddy Love, Aldo Costa, John Owen, Mike Elliott. 2014 foi outra grande mudança nos regulamentos técnicos da F1. Além da imagem, o motor V8 aspirado entrou no carro V6 turbo híbrido. Além do motor V6 turboalimentado, a nova usina tem dois dispositivos complementares, MGU-K, que recupera a energia cinética, e MGU-H, que recupera a energia térmica do gás quente. A Mercedes começou a desenvolver este motor muito antes de seus concorrentes, criando uma verdadeira obra de arte de engenharia. Juntamente com um carro com uma aerodinâmica extremamente requintada, isso torna a equipe alemã incomparável. Além dos dois campeões mundiais, são 16 vitórias em 19 jogos do GP, o domínio do W05 é o início de um grande período para a Mercedes. Este motor foi usado até hoje e ainda é o motor mais importante da F1. Até 2016, a base aerodinâmica do carro ainda era vencedora. A partir de 2017, os novos regulamentos nesta área ainda eram dominantes pelos alemães. Número 4 McLaren MP44, 1988, motor, Honda RA168 e 1,6 litro V6 turbo, potência, 650 hífen 700 HP, peso, 540 kg, projetistas, Steve Nichols, Gordon Murray. Este é um dos carros mais dominantes na história da F1, vencendo 15 corridas em 16 etapas em 1988, taxa de utilização de 93,8%,
o maior recorde de todos os tempos. Para a McLaren, foi um ano de muitas mudanças. Além da chegada de Ayrton Senna, a equipe britânica passou a contar com os motores Honda, que são os melhores motores do grid. Como na última temporada, quando o motor de turbina foi autorizado a usar, os japoneses construíram uma verdadeira fábrica de foguetes, e mais, desde 1987, a McLaren é proprietária do engenheiro de projeto principal da Brabham, Gordon Murray. Em 1986, ele projetou o BT-55, chamado de patins Brabham porque é muito baixo e ajuda a fluir para trás. A posição do piloto também é quase horizontal, salvando a composição mais comum entre os anos 1960 e 1970, que ainda é popular hoje. O MP4 é na verdade um produto desse conceito e provou ser um grande vencedor. Número 5 Williams 14B, 1992, motor, Renault RS3 CRS4, 3,5 litro V10, potência, 710 e 760 HP, peso, 505 kg, projetistas, Patrick Head, Adrian Newey, Padlov, Egal Hamid. Em resposta ao domínio da McLaren, Williams investiu muito dinheiro em cooperação com a Renault e tecnologia. O conceito de suspensão ativa existe na F1 desde meados da década de 1980, mas a equipe britânica é a que o colocou em prática e obteve mais sucesso. A virada foi o FW14 em 1991, que levou a Williams a disputar o título com Nigel Mansell contra Ayrton Senna. O conceito foi aprimorado em 1992, transformando o FW14B em um carro dominante. São 10 vitórias em 16 jogos do GP, além da suspensão ativa. O bólido também usa uma transmissão semiautomática. Controle de tração e freios a braços de curto prazo. Era um bom carro, mas tão bom que a Williams desistiu de colocar na pista o FW15 desenvolvido em 1992. A nova versão não foi usada até 1993 e foi batizada de FW15C. Número 6 McLaren MP4-2, 1984. No início dos anos 1980, Ron Dennis assumiu o comando da tradicional McLaren e contratou John Barnard para projetar um novo carro para a equipe. O que se seguiu foi o conceito de construí-los com fibra de carbono, ao invés do alumínio usado antes. A fibra de carbono já foi usada na indústria aeroespacial, então a McLaren projetou o que ficou conhecido como MP4-1 com a ajuda da Hercules Aerospace. Em 1984, essas ideias foram totalmente aprimoradas no novo MP4-2, o que permitiu a Niki Lauda vencer 3 campeonatos por meio ponto atrás do amigo militar asiático Alain Prost. No segundo ano, os franceses venceram o primeiro campeonato com MP4-2B. A fibra de carbono ainda é usada em carros de corrida de Fórmula 1. Número 7 Ferrari 500, 1952, motor, Ferrari Lampredi, 2 litros L4, potência, 207-227 HP, peso, 560 kg, projetistas, Aurélio Lampredi. Em 1952, a FIA anunciou algo impensável em tempos atuais. O Mundial de Pilotos não seria disputado com as especificações da Fórmula 1, mas sim as da Fórmula 2. A principal diferença era nos motores, que tinham apenas 2 litros. A Ferrari foi o único time que desenvolveu um novo carro para aquele regulamento, e o 500 dominou as temporadas de 1952 e 1953. Alberto Ascari foi bicampeão, vencendo 7 corridas seguidas entre aqueles 2 anos, sequência que sobe para 9 quando desconsideradas 500 milhas de Indianápolis, disputada com outra fórmula e sem os pilotos europeus. Se hoje a Ferrari é a Ferrari, deve muito também ao 500. Número 8 Lotus 79, 1978, motor, Ford Cosworth DFV, 3 litros V8, potência, 475 HP, peso, 588 kg, projetistas, Peter Urai, Colin Chapman, Geoff Aldridge, Martin Ogilvy. É claro que esse conceito não foi criado por Chapman, porque, na última década, a Europa e os Estados Unidos iniciaram iniciativas nessa direção. A grande conquista da Lotus é transformar o piso de ambos os lados em verdadeiras asas invertidas, gerando assim a força descendente necessária para grudar o carro no solo. Com o início da temporada de 1978, a Lotus colocou a versão 79 na pista, e seu conceito de asa de chassi ficou mais avançado. Em seguida,
vieram 5 vitórias de Mario Andretti, que se tornou o campeão mundial, e outra vitória de Ronnie Peterson. Logo, o conceito de efeito solo começou a ser utilizado pelos concorrentes, surpreendentemente aumentou a velocidade dos carros de F1. Hoje, os carros de asa estão proibidos na categoria europeia, mas o mesmo conceito ainda se aplica à Indy, número 9 Cooper T51, 1959, motor, Climax 2.5 LS4, potência, 243 HP, peso, 480 kg, projetista, ou em Madoc, até meados dos anos 1950, a F1 era dominada por carros com motores frontais. No entanto, nas fórmulas menores, os ingleses já usavam com sucesso uma posição diferente, traseira. Quando subiram para a categoria máxima, foi natural empregar a mesma ideia. Não era só a posição do motor, não, o conjunto da peça com o câmbio era extremamente compacto e usado como parte da estrutura do carro. O centro de gravidade era bem mais baixo, assim como a posição do piloto. Havia um ganho muito grande em termos de peso e aerodinâmica. O Cooper T51 foi o primeiro a obter grande sucesso com o motor traseiro, levando Jack Brabham ao título de 1959 em uma acirrada disputa contra Tony Brooks, da Ferrari. Com o carro de motor dianteiro italiano derrotado, os motores traseiros se tornaram o padrão entre os monopostos a partir de então. Número 10 Lotus 72, de 1970 a 1975, motor, Ford Cosworth DFV, 3 litros V8, potência, 446 HP, peso, 540 kg, projetistas, Colin Chapman, Tony Hood, Maurice Philippe. A Lotus havia sido, no final dos anos 1950, uma das pioneiras dos motores traseiros na F1 em um design que se tornou o padrão da categoria até o final da década seguinte. Em 1970, Colin Chapman resolveu inovar. Para começar, a equipe tirou os radiadores do bico, onde ficavam até então, e os colocou nas laterais do carro. Com a nova frente, criou um visual de cunha, que ajudava no fluxo de ar, o que ajudou também no emprego das asas, algo que ainda era incipiente. O resultado foi o Lotus 72, um carro extremamente inovador, com conceitos que ainda inspiram o que vemos nas pistas. Era tão à frente do seu tempo que aquele carro foi utilizado durante 6 temporadas, vencendo 2 mundiais de pilotos, 1970 com Josh Hind e 1972 com Emerson Fittipaldi, e 3 mundiais de construtores, 1970, 1972 e 1973, quando foi finalmente aposentado. Em 1976, o Lotus 72 havia deixado uma Fórmula 1 muito mais diferente daquela que havia encontrado quando estreou na categoria. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva-se no canal.